Catecismo Maior de São Pio X. Quinta parte. Das virtudes principais e de outras coisas que o cristão deve saber. Capítulo 1. Das virtudes principais. Primeiro, das virtudes teologais. 852. Que é a virtude sobrenatural? A virtude sobrenatural é uma qualidade que Deus infunde na alma, pela qual se tem propensão, facilidade e prontidão para conhecer e praticar o bem, em ordem à vida eterna. 853. Quantas são as principais virtudes sobrenaturais? As principais virtudes sobrenaturais são 7, a saber, 3 teologais e 4 cardeais. 854. Quais são as virtudes teologais? As virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. 855. Por que a fé, a esperança e a caridade se chamam virtudes teologais? Chamam-se a fé, a esperança e a caridade virtudes teologais porque têm a Deus por objeto imediato e principal, e nos são infundidas por Ele. 856. De que modo têm as virtudes teologais a Deus por objeto imediato? As virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato, porque pela fé nós cremos em Deus e cremos tudo o que Ele revelou. Pela esperança, esperamos possuir a Deus. Pela caridade, amamos a Deus e nele amamos a nós mesmos e ao próximo. 857. Quando nos infunde Deus na alma as virtudes teologais? Deus, pela sua bondade, infunde-nos na alma as virtudes teologais quando nos adorna com a graça santificante. E por isso, quando recebemos o batismo, fomos enriquecidos com estas virtudes, juntamente com os dons do Espírito Santo. 858. Basta para o cristão se salvar o ter recebido no batismo as virtudes teologais? Para quem tem o uso da razão, não basta o ter recebido no batismo as virtudes teologais, mas é necessário fazer frequentemente atos dessas virtudes. 859. Quando somos obrigados a fazer atos de fé, de esperança e de caridade? Somos obrigados a fazer atos de fé, de esperança e de caridade. Primeiro, quando chegamos ao uso da razão. Segundo, frequentes vezes no decurso da vida. E terceiro, em perigo de morte. Segundo, da fé. 860. Que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que Ele revelou e por meio da Santa Igreja nos propõe para crer. 861. Como conhecemos as verdades reveladas por Deus? Conhecemos as verdades reveladas por Deus por meio da Santa Igreja Infalível, isto é, por meio do Papa, sucessor de São Pedro, e por meio dos bispos, que, em união com o Papa, são sucessores dos apóstolos, os quais foram instruídos pelo próprio Jesus Cristo. 862. Temos nós a certeza de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina? Sim, temos a certeza absoluta de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina, porque Jesus Cristo empenhou a sua palavra de que a Igreja nunca se enganaria. 863. Com que pecado se perde a fé? A fé perde-se
negando ou duvidando voluntariamente, ainda que seja de só um artigo que nos é proposto para crer. 864. Como recuperamos a fé? Recuperamos a fé perdida, arrependendo-nos do pecado cometido e crendo de novo em tudo aquilo em que crê a Santa Igreja. Terceiro, dos mistérios. 865. Podemos compreender todas as verdades da fé? Não. Não podemos compreender todas as verdades da fé, porque algumas dessas verdades são mistérios. 866. Que são os mistérios? Os mistérios são verdades superiores à razão, nas quais devemos crer, ainda que não a possamos compreender. 867. Por que devemos crer nos mistérios? Devemos crer nos mistérios porque os revelou Deus, que, sendo verdade e bondade infinitas, não pode enganar-se nem enganar-nos. 868. São, porventura, os mistérios contrários à razão? Os mistérios são superiores, mas não contrários à razão, e até a própria razão nos persuade a admiti-los. 869. Por que os mistérios não podem ser contrários à razão? Os mistérios não podem ser contrários à razão, porque é o mesmo Deus que nos deu a luz da razão e quem revelou os mistérios, e ele não pode contradizer-se a si mesmo. Quarto, da Sagrada Escritura. 870. Onde se acham as verdades que Deus revelou? As verdades que Deus revelou acham-se na Sagrada Escritura e na tradição. 871. Que é a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura é a coleção dos livros escritos pelos profetas e pelos hagiógrafos, pelos apóstolos e pelos evangelistas, por inspiração do Espírito Santo e recebidos pela Igreja como inspirados. 872. Em quantas partes se divide a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento. 873. Que contém o Antigo Testamento? O Antigo Testamento contém os livros inspirados escritos antes da vinda de Jesus Cristo. 874. Que contém o Novo Testamento? O Novo Testamento contém os livros inspirados escritos depois da vinda de Jesus Cristo. 875. Que nome se dá comumente à Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura dá-se comumente o nome de Bíblia Sagrada. 876. Que quer dizer a palavra Bíblia? A palavra Bíblia quer dizer coleção dos livros santos, o livro por excelência, o livro dos livros, o livro inspirado por Deus. 877. Por que a Sagrada Escritura chamada o livro por excelência? A Sagrada Escritura é chamada o livro por excelência por causa da excelência da matéria de que trata e do autor que a inspirou. 878. Não pode haver erro na Sagrada Escritura? Na Sagrada Escritura não pode haver erro algum, porque, sendo toda inspirada, o autor de todas as suas partes é o próprio Deus. Isso não basta a que nas cópias e traduções da mesma Sagrada Escritura se tenha dado algum engano, ou dos copistas ou dos tradutores. Não obstante, nas edições revistas e aprovadas pela Igreja Católica, não pode haver erro no que respeita à fé ou à moral. 879. É necessário a todos os cristãos a leitura da Bíblia?
A leitura da Bíblia não é necessária a todos os cristãos, sendo, como são, instruídos pela Igreja, mas é, contudo, útil e recomendada a todos. 880. Pode-se ler qualquer tradução em língua vulgar da Bíblia? Podem ler-se as traduções em língua vulgar da Bíblia, desde que sejam reconhecidas como fiéis pela Igreja Católica e venham acompanhadas de explicações ou notas aprovadas pela mesma Igreja. 881. Por que só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja? Só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja, porque só ela é legítima depositária e guarda da Bíblia. 882. Por quem podemos nós conhecer o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras? O verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras podemos conhecê-lo só por meio da Igreja, porque só a Igreja é que não pode errar ao interpretá-las. 883. Que deveria fazer um cristão se lhe fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário de protestante? Um cristão a quem fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário de protestantes deveria rejeitá-la com horror por ser proibida pela Igreja. E, se a tivesse aceitado sem reparar, deveria logo lançá-la ao fogo ou entregá-la ao próprio pároco. 884. Por que proíbe a Igreja as Bíblias protestantes? A Igreja proíbe as Bíblias protestantes porque ou estão alteradas e contêm erros, ou porque, faltando-lhes a sua aprovação e as notas explicativas das passagens obscuras, podem causar dano à fé. Por isso a Igreja proíbe também as traduções da Sagrada Escritura, já aprovadas por ela, mas reimpressas sem as explicações que a mesma Igreja aprovou. 5. Da tradição. 885. Dizei-me, o que é a tradição? A tradição é a palavra de Deus não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que chegou sem alteração, de século em século, por meio da Igreja, até nós. 886. Onde se acham os ensinamentos da tradição? Os ensinamentos da tradição acham-se principalmente nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. 887. Em que consideração se deve ter a tradição? A tradição deve ter-se na mesma consideração em que se tem a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. 6. Da esperança. 888. Que é a esperança? A esperança é uma virtude sobrenatural infundida por Deus na nossa alma, pela qual desejamos e esperamos a vida eterna que Deus prometeu aos seus servos e os auxílios necessários para alcançá-la. 889. Por que motivo devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo? Devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo, porque Deus, misericordiosíssimo, pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o prometeu a quem o serve de todo o coração, e porque, sendo fidelíssimo e onipotente, cumpre sempre a sua promessa. 890. Quais são as condições necessárias para alcançar o paraíso? As condições necessárias para alcançar o paraíso são a graça de Deus, a prática das boas obras e a perseverança no seu santo amor até a morte. 891. Como se perde a esperança? Perde-se a esperança todas as vezes que se perde a fé.
perde-se também pelo pecado de desespero ou de presunção. 892. Como recuperamos a esperança? Recuperamos a esperança perdida, arrependendo-nos do pecado cometido e excitando-nos de novo a confiança na bondade divina. 7. Da caridade. 893. Que é a caridade? A caridade é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual amamos a Deus por si mesmo sobre todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. 894. Por que motivos devemos amar a Deus? Devemos amar a Deus porque Ele é o sumo bem, infinitamente bom e perfeito, e além disso porque Ele o manda, e pelos inumeráveis benefícios que dele recebemos. 895. Como se deve amar a Deus? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. 896. Que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer preferi-lo a todas as criaturas mais caras e mais perfeitas e estar disposto a perder tudo antes de ofendê-lo ou deixar de amá-lo. 897. Que quer dizer amar a Deus com todo o nosso coração? Amar a Deus com todo o nosso coração quer dizer consagrar-lhe a todos os nossos afetos. 898. Que quer dizer amar a Deus com toda a nossa mente? Amar a Deus com toda a nossa mente quer dizer dirigir para Ele todos os nossos pensamentos. 899. Que quer dizer amar a Deus com toda a nossa alma? Amar a Deus com toda a nossa alma quer dizer consagrar-lhe o uso de todas as potências da nossa alma. 900. Que quer dizer amar a Deus com todas as nossas forças? Amar a Deus com todas as nossas forças quer dizer esforçar-se por crescer cada vez mais no amor dele e proceder de maneira que todas as nossas ações tenham por motivo e por fim o seu amor e desejo de lhe agradar. 901. Por que devemos amar o próximo? Devemos amar o próximo por amor de Deus, porque Ele o manda e porque todo e qualquer homem é a imagem de Deus. 902. Somos obrigados a amar também os inimigos? Sim, somos obrigados a amar também os inimigos, porque também eles são nossos próximos e porque Jesus Cristo o mandou expressamente. 903. Que quer dizer amar o próximo como a nós mesmos? Amar o próximo como a nós mesmos quer dizer desejar-lhe e fazer-lhe tanto quanto pudermos todo o bem que devemos desejar para nós mesmos e não lhe desejar nem fazer mal algum. 904. Quando amamos a nós mesmos retamente? Amamos retamente a nós mesmos quando procuramos servir a Deus e depositar nele toda a nossa felicidade. 905. Como se perde a caridade? Perde-se a caridade com qualquer pecado mortal. 906. Como recuperamos a caridade? Recuperamos a caridade fazendo atos de amor a Deus, arrependendo-nos e confessando-nos bem. 8. Das virtudes cardeais. 907. Quais são as virtudes cardeais?
As virtudes cardeais são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. 908. Por que se chamam virtudes cardeais a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança? Chamam-se virtudes cardeais a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança porque são a base e o fundamento das virtudes morais. 909. Que é a prudência? A prudência é a virtude que dirige toda a ação ao devido fim, e que por isso procura os meios convenientes para que a ação seja em tudo bem feita e, portanto, aceita pelo Senhor. 910. Que é a justiça? A justiça é a virtude pela qual damos a cada um o que lhe pertence. 911. Que é a fortaleza? A fortaleza é a virtude que nos dá coragem para não temer perigo algum, nem a própria morte, no serviço de Deus. 912. Que é a temperança? A temperança é a virtude pela qual refreamos os desejos desordenados de prazeres sensuais e usamos com moderação dos bens temporais. Capítulo 2. Dos dons do Espírito Santo. 913. Quantos e quais são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são 7. Primeiro, sabedoria. Segundo, entendimento. Terceiro, conselho. Quarto, fortaleza. Quinto, ciência. Sexto, piedade. E sétimo, temor de Deus. 914. Para que servem os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo servem para nos confirmar na fé, na esperança e na caridade, e para nos tornar solícitos aos atos das virtudes necessárias para conseguir a perfeição da vida cristã. 915. Que é a sabedoria? A sabedoria é um dom pelo qual nós, elevando o espírito acima das coisas terrenas e frágeis, contemplamos as eternas, isto é, a verdade, que é Deus, no qual pomos nossa complacência, amando-o como ao nosso sumo bem. 916. Que é o entendimento? O entendimento é o dom pelo qual nos é facilitada, quanto possível a um homem mortal, a inteligência das verdades da fé e dos divinos mistérios, os quais não podemos conhecer com as luzes naturais da nossa razão. 917. Que é o conselho? O conselho é um dom pelo qual, nas dúvidas e incertezas da vida humana, conhecemos o que mais convém à glória de Deus, à nossa salvação e à do próximo. 918. Que é a fortaleza? A fortaleza é um dom que nos incute energia e coragem para observar fielmente a santa lei de Deus e da Igreja, vencendo todos os obstáculos e os assaltos dos nossos inimigos. 919. Que é a ciência? A ciência é um dom pelo qual julgamos retamente das coisas criadas e conhecemos o modo de bem usar delas e de as dirigir ao último fim, que é Deus. 920. Que é a piedade? A piedade é um dom pelo qual veneramos e amamos a Deus e aos santos e conservamos ânimo bondoso e benévolo para com o próximo, por amor de Deus. 921. Que é o temor de Deus? O temor de Deus é um dom que nos faz reverenciar a Deus e ter receio de ofender a sua divina majestade, e que nos afasta do mal, incitando-nos ao bem. Capítulo 3. Das bem-aventuranças evangélicas. 922. Quantas e quais são as bem-aventuranças evangélicas?
As bem-aventuranças evangélicas são 8. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Segundo, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Terceiro, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quarto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quinto, bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Sexto, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sétimo, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Oitavo, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino do céu. 923. Por que Jesus Cristo nos propôs as bem-aventuranças? Jesus Cristo propôs-nos as bem-aventuranças para nos fazer detestar as máximas do mundo e para nos convidar a amar e praticar as máximas do seu Evangelho. 924. Quem são aqueles que o mundo chama bem-aventurados? O mundo chama bem-aventurados aqueles que desfrutam abundância de riquezas e de honras, que vivem em delícias e que não têm nada que os faça sofrer. 925. Quem são os pobres de espírito que Jesus chama bem-aventurados? Os pobres de espírito, segundo o evangélico, são aqueles que têm o coração desapegado das riquezas, fazem bom uso delas se as possuem, mas não as procuram com ânsia, se não as têm, e sofrem com resignação a perda delas se lhes são retiradas. 926. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que tratam o próximo com brandura e sofrem com paciência os seus defeitos e as ofensas que dele recebem, sem alteração, ressentimentos ou vingança. 927. Quem são os que choram e todavia são chamados bem-aventurados? Os que choram e todavia são chamados bem-aventurados são aqueles que sofrem com resignação as tribulações e que se afligem pelos pecados cometidos, pelos males e pelos escândalos que se veem no mundo, pela ausência do céu e pelo perigo de o perder. 928. Quem são os que têm fome e sede de justiça? Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que desejam ardentemente crescer cada vez mais na graça de Deus e na prática das obras boas e virtuosas. 929. Quem são os que usam de misericórdia? Os que usam de misericórdia são aqueles que amam, em Deus e por amor de Deus, o seu próximo, se compadecem das suas misérias, assim corporais como espirituais, e procuram socorrê-lo segundo as suas forças e o seu estado. 930. Quem são os puros de coração? Os puros de coração são aqueles que não têm nenhum afeto ao pecado, sempre se afastam dele e evitam, sobretudo, toda e qualquer espécie de impureza. 931. Quem são os pacíficos? Os pacíficos são aqueles que vivem na paz com o próximo e consigo mesmos, e procuram estabelecer a paz entre aqueles que estão em discórdia. 932. Quem são os que sofrem perseguição por amor da justiça? Os que sofrem perseguição por amor da justiça são aqueles que suportam com paciência os escárnios, as censuras, as perseguições por causa da fé e da lei de Jesus Cristo. 933. Que significam os diversos prêmios prometidos por Jesus Cristo nas bem-aventuranças?
Os diversos prêmios prometidos por Jesus Cristo nas bem-aventuranças significam todos, sob diversos nomes, a glória eterna do céu. 934. Alcançam-nos as bem-aventuranças só a glória eterna do paraíso? As bem-aventuranças não nos alcançam só a glória eterna do paraíso. São também meios de tornar nossa vida feliz, tanto quanto possível, neste mundo. 935. Recebem já alguma recompensa nesta vida os que seguem as bem-aventuranças? Sim, certamente os que seguem as bem-aventuranças recebem já alguma recompensa nesta vida, porque gozam já de uma paz e de um contentamento íntimos que são princípio, embora imperfeito, da felicidade eterna. 936. Poderão dizer-se felizes os que seguem as máximas do mundo? Não. Os que seguem as máximas do mundo não são felizes, porque não têm a verdadeira paz da alma e estão em risco de se condenar. Capítulo 4. Das obras de misericórdia. 937. Quais são as boas obras de que se nos pedirá conta particular no dia do juízo? As boas obras de que se nos pedirá conta particular no dia do juízo são as obras de misericórdia. 938. Que se entende por obra de misericórdia? Obra de misericórdia é aquela com que se socorre o nosso próximo nas suas necessidades corporais ou espirituais. 939. Quantas são as obras de misericórdia? As obras de misericórdia são 14, 7 corporais e 7 espirituais, conforme são corporais ou espirituais as necessidades que se ocorrem. 940. Quais são as obras de misericórdia corporais? As obras de misericórdia corporais são: primeiro, dar de comer a quem tem fome. Segundo, dar de beber a quem tem sede. Terceiro, vestir os nus. Quarto, dar pousada aos peregrinos. Quinto, assistir os enfermos. Sexto, visitar os presos. Sétimo, enterrar os mortos. 941. Quais são as obras de misericórdia espirituais? As obras de misericórdia espirituais são: primeiro, dar bom conselho. Segundo, ensinar os ignorantes. Terceiro, corrigir os que erram. Quarto, consolar os aflitos. Quinto, perdoar as injúrias. Sexto, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Sétimo, rogar a Deus por vivos e defuntos. Capítulo 5. Dos pecados e das suas espécies principais. 942. Quantas espécies há de pecado? Há 2 espécies de pecado: o pecado original e o pecado atual. 943. Que é o pecado original? O pecado original é aquele com que todos nascemos, exceto a Santíssima Virgem Maria, e que contraímos pela desobediência do nosso primeiro pai, Adão. 944. Que males nos causa o pecado de Adão? Os males causados pelo pecado de Adão são a privação da graça, a perda do paraíso, a ignorância, a inclinação para o mal, a morte e todas as demais misérias. 945. Como se apaga o pecado original?
O pecado original apaga-se com o santo batismo. 946. Que é o pecado atual? O pecado atual é aquele que o homem, chegado ao uso da razão, comete por sua livre vontade. 947. Quantas espécies há de pecado atual? Há duas espécies de pecado atual, o mortal e o venial. 948. Que é o pecado mortal? O pecado mortal é uma transgressão da lei divina pela qual se falta gravemente aos deveres para com Deus, para com o próximo ou para com nós mesmos. 949. Por que se chama mortal? Chama-se mortal porque dá a morte à alma, fazendo-a perder a graça santificante, que é a vida da alma, assim como a alma é a vida do corpo. 950. Que males causa à alma o pecado mortal? O pecado mortal, primeiro, priva a alma da graça e da amizade de Deus. Segundo, fala perder o céu. Terceiro, priva-a dos merecimentos adquiridos e torna incapaz de adquirir novos. Quarto, torna a alma escrava do demônio. E quinto, faz merecer o inferno e também os castigos desta vida. 951. Além da gravidade da matéria, que mais se requer para haver um pecado mortal? Além da gravidade da matéria, para haver um pecado mortal, requer-se a plena advertência desta gravidade e a vontade deliberada de cometer o pecado. 952. Que é o pecado venial? O pecado venial é uma leve transgressão da lei divina pela qual se falta levemente a algum dever para com Deus, para com o próximo ou para com nós mesmos. 953. Por que se chama venial? Porque é leve em comparação com o pecado mortal, porque não nos faz perder a graça divina e porque Deus facilmente o perdoa. 954. Então, não se deve fazer grande caso do pecado venial? Isto seria um erro enorme, porque o pecado venial contém sempre uma ofensa a Deus e causa prejuízos não pequenos à alma. 955. Que prejuízos causa o pecado venial? O pecado venial, primeiro, enfraquece e esfria em nós a caridade. Segundo, dispõe-nos para o pecado mortal. E terceiro, faz-nos merecedores de grandes penas temporais neste mundo ou no outro. Capítulo 6. Dos pecados ou vícios capitais e de outros pecados mais graves. 956. Que é o vício? O vício é uma disposição má da alma que a leva a fugir do bem e a fazer o mal, e que é causada pela frequente repetição dos atos maus. 957. Que diferença há entre pecado e vício? Entre pecado e vício há esta diferença. O pecado é um ato que passa, enquanto o vício é o mau hábito contraído de cair em algum pecado. 958. Quais são os vícios que se chamam capitais? Os vícios que se chamam capitais são 7. Primeiro, soberba. Segundo, avareza. Terceiro, luxúria. Quarto, ira. Quinto, gula. Sexto, inveja. E sétima, preguiça. 959.
Como se vencem os vícios ou pecados capitais? Os vícios ou pecados capitais vencem-se com a prática das virtudes opostas. Assim, a soberba vence-se com a humildade, a avareza com a liberalidade, a luxúria com a castidade, a ira com a paciência, a gula com a temperança, a inveja com a caridade, a preguiça com a diligência e fervor no serviço de Deus. 960. Por que se chamam capitais estes vícios? Chamam-se capitais estes vícios porque são a fonte e a causa de muitos outros vícios e pecados. 961. Quantos são os pecados contra o Espírito Santo? Os pecados contra o Espírito Santo são 6. Primeiro, desesperar da salvação. Segundo, presunção de se salvar sem merecimentos. Terceiro, combater a verdade conhecida. 4. Ter inveja das graças que Deus dá a outrem. 5. Obstinar-se no pecado. E 6. Morrer na impenitência final. 962. Por que se chamam estes pecados particularmente pecados contra o Espírito Santo? Chamam-se estes pecados particularmente pecados contra o Espírito Santo, porque se cometem por pura malícia, o que é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo. 963. Quais são os pecados que clamam ao céu e pedem vingança a Deus? Os pecados que clamam ao céu e pedem vingança a Deus são 4. Primeiro, homicídio voluntário. Segundo, pecado impuro contra a natureza. Terceiro, opressão dos pobres, principalmente órfãos e viúvas. Quarto, não pagar o salário a quem trabalha. 964. Por que se diz que estes pecados pedem vingança a Deus? Disse que esses pecados pedem vingança a Deus porque o diz o Espírito Santo e porque a sua malícia é tão grave e manifesta que provoca o mesmo Deus a puni-lo com os mais severos castigos. Capítulo 7. Dos novíssimos e de outros meios principais para evitar o pecado. 965. Que se entende por novíssimos? Novíssimos são chamados, nos livros santos, as últimas coisas que hão de acontecer ao homem. 966. Quantos são os novíssimos? Os novíssimos, ou as últimas coisas do homem, são 4. Morte, juízo, inferno e paraíso. 967. Por que esses novíssimos se chamam últimas coisas que acontecerão ao homem? Os novíssimos chamam-se últimas coisas que acontecerão aos homens porque a morte é a última coisa que nos acontece neste mundo. O juízo de Deus é o último entre os juízos porque temos de passar. O inferno é o último mal que hão de sofrer os maus, e o paraíso é sumo bem que hão de receber os bons. 968. Quando devemos pensar nos novíssimos? É bom pensarmos nos novíssimos todos os dias, e principalmente ao fazer a oração da manhã, assim que despertamos, à noite, antes de deitar, e todas as vezes que somos tentados a fazer algum mal, porque este pensamento é eficacíssimo para nos fazer evitar o pecado. Capítulo 8. Dos exercícios piedosos que se aconselham ao cristão para cada dia. 969. Que deve fazer um bom cristão pela manhã, assim que desperta?
Um bom cristão, pela manhã, assim que desperta, deve fazer o sinal da cruz e oferecer o coração a Deus, dizendo esta ou outras palavras semelhantes. Meu Deus, eu vos dou o meu coração e a minha alma. 970. Em que deveríamos pensar ao levantar da cama e enquanto nos vestimos? Ao levantar da cama e enquanto nos vestimos, deveríamos pensar que Deus está presente, que este dia pode ser o último da nossa vida. Ademais, devemos levantar-nos e vestir-nos com toda a modéstia possível. 971. Depois de se levantar e de se vestir, que deve fazer um bom cristão? A um bom cristão, apenas se tenha levantado e vestido, convém pôr-se na presença de Deus e ajoelhar-se, se pode, diante de alguma devota imagem, dizendo com devoção: Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Dou-vos graças por me terdes criado, feito cristão e conservado nesta noite. Ofereço-vos todas as minhas ações e peço-vos que neste dia me preserveis do pecado e me livreis de todo o mal. Assim seja. E rezar depois o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo e os atos de fé, de esperança e de caridade, acompanhando-os com o vivo afeto do coração. 972. Que prática de piedade deveria fazer todos os dias o cristão? O cristão, podendo, deveria todos os dias: primeiro, assistir com devoção à Santa Missa. Segundo, fazer uma visita, por breve que fosse, ao Santíssimo Sacramento. Terceiro, rezar o terço do Santo Rosário. 973. Que deve ele fazer antes do trabalho? Antes do trabalho, convém oferecê-lo a Deus, dizendo do coração: Senhor, eu vos ofereço este trabalho, dai-me a vossa bênção. 974. Para que fim se deve trabalhar? Deve-se trabalhar para a glória de Deus e para fazer a sua vontade. 975. Que convém fazer antes da refeição? Antes da refeição, convém fazer o sinal da cruz, estando de pé, e depois dizer com devoção: Senhor, abençoai-nos a nós e ao alimento que vamos tomar, para nos conservarmos no vosso santo serviço. 976. Depois da refeição, que convém fazer? Depois da refeição, convém fazer o sinal da cruz e dizer: Senhor, eu vos dou graças pelo alimento que me destes, fazei-me digno de participar da mesa celeste. 977. Quando nos vemos atormentados por alguma tentação, que devemos fazer? Quando nos vemos atormentados por alguma tentação, devemos invocar com fé o Santíssimo Nome de Jesus ou de Maria, ou recitar fervorosamente alguma oração jaculatória, como, por exemplo, Dai-me a graça, Senhor, de que eu nunca vos ofenda. Ou então, fazer o sinal da cruz, evitando, porém, que outras pessoas, pelos sinais externos, suspeitem da tentação. 978. Quando uma pessoa reconhece ou receia ter cometido algum pecado, que deve fazer? Quando uma pessoa reconhece ou receia ter cometido algum pecado, convém fazer imediatamente um ato de contrição e procurar confessar-se o quanto antes. 979. Quando fora da igreja se ouve o sinal de elevação da hóstia na missa solene ou da bênção do Santíssimo Sacramento, que se deve fazer? É bom fazer, ao menos com o coração, um ato de adoração, dizendo, por exemplo, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
980. Que se deve fazer quando soam as Ave-Marias pela manhã, ao meio-dia e à noite? Ao toque das Ave-Marias, o bom cristão recita o Anjo do Senhor com 3 Ave-Marias. 981. À noite, antes de deitar, que se deve fazer? À noite, antes de deitar, convém pôr-se como de manhã, na presença de Deus, recitar devotamente as mesmas orações, fazer um breve exame de consciência e pedir perdão a Deus dos pecados cometidos durante o dia. 982. Que haveis de fazer antes de adormecer? Antes de adormecer, farei o sinal da cruz, pensarei que posso morrer esta noite e oferecerei o coração a Deus, dizendo: Meu Senhor e meu Deus, eu vos dou todo o meu coração. Trindade Santíssima, concedei-me a graça de bem viver e de bem morrer. Jesus, Maria e José, eu vos encomendo a minha alma. 983. Além das orações da manhã e da noite, de que outra forma se pode recorrer a Deus no decurso do dia? No decurso do dia, pode-se invocar a Deus frequentemente com as orações breves que se chamam jaculatórias. 984. Dizei algumas jaculatórias. Senhor, valei-me. Senhor, seja feita a vossa santíssima vontade. Meu Jesus, eu quero ser todo vosso. Meu Jesus, misericórdia. Doce coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Maria, sede minha salvação. 985. É útil recitar durante o dia muitas jaculatórias? É muito útil recitar durante o dia muitas jaculatórias, e podem recitar-se também com o coração, sem proferir palavras, caminhando, trabalhando e etc. 986. Além das orações jaculatórias, em que outra coisa deveria exercitar-se com frequência o cristão? Além das orações jaculatórias, o cristão deveria exercitar-se na mortificação cristã. 987. Que quer dizer mortificar-se? Mortificar-se quer dizer privar-se por amor de Deus daquilo que agrada e aceitar o que desagrada aos sentidos ou ao amor próprio. 988. Quando é o Santíssimo Sacramento levado ao enfermo, que se deve fazer? Quando é o Santíssimo Sacramento levado ao enfermo, devemos, sendo possível, acompanhá-lo com modéstia e recolhimento. E, se não é possível acompanhá-lo, fazer um ato de adoração em qualquer lugar que nos encontremos, e dizer: Consolai, Senhor, este enfermo, e concedei-lhe a graça de se conformar com a vossa santíssima vontade, e de conseguir a sua salvação. 989. Ouvindo tocar o sino pela agonia de algum moribundo, que haveis de fazer? Ouvindo tocar o sino pela agonia de algum moribundo, irei, se puder, à igreja rezar por ele, e, não podendo, encomendarei a Nosso Senhor a sua alma, pensando que dentro em breve hei de encontrar-me também eu neste estado. 990. Ao ouvir sinais pela morte de alguém, que haveis de fazer? Ao ouvir sinais pela morte de alguém, procurarei rezar um De Profundis ou um Requiem, ou um Pai Nosso e uma Ave Maria pela alma desse defunto, e renovarei o pensamento da morte.